Olá, delícias, tudo bem com vocês? Estão com água na boca já pensando em passar o cafezinho, né? Hoje a gente está trazendo uma receita pra lá de especial que vocês pediram bastante, que é Colomba Pascal. Mas não é qualquer Colomba Pascal, é uma Colomba Pascal zero adição de açúcar e low carb. Dá para acreditar? Para quem está chegando agora, eu sou a Silvana Costa, uma apaixonada pela culinária inclusiva, low carb, zero açúcar, zero lactose, zero glúten. A gente tem culinária para todas as restrições alimentares. E sempre fique até o final do vídeo, porque é no final do vídeo que a gente entrega todos os nossos segredos. Então vamos lá começar a nossa Colomba Pascal low carb. Olha, eu vou começar com 30 gramas de fermento biológico fresco. Caso você não tenha, não é em qualquer lugar que acha, pode ser um envelopinho daquele fermento biológico desidratado, aquele seco do saquinho. Você vai proceder da mesma forma, tá? Aqui, gente, eu coloquei 120 ml de água filtrada em temperatura ambiente, tá? Ó. Então eu vou primeiro dissolver esse fermento aqui, ó, na água. Você faria a mesma coisa com o fermento seco. E aqui 2 colheres de sopa de farinha de amêndoa. E aí a gente vai fazer o quê? Nós vamos mexer muito bem, vamos dar até uma batidinha para levantar essa espuminha e acordar esse fermento, né? Você faria a mesma coisa com o outro, ó. Levantou a espuminha? O que eu faço? Coloco um pano e deixo por 10 minutos, tá bom? Vou deixar esse fermento começar a acordar por 10 minutinhos e aí eu mostro para vocês. Bom, amores, passados os 10 minutos daquela prévia da fermentação, é lógico que a gente não tem uma fermentação como se isso fosse farinha de trigo, que levanta aquela esponja, mas a gente percebe, olha, que já tá fermentando, tá vendo as bolinhas? Então é isso que a gente precisa. Então vamos colocar o restante dos ingredientes. 4 ovos, temperatura ambiente, vamos dar uma mexidinha aqui, ó. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de iogurte natural. Esse eu tô usando desnatado, com o sorinho e tudo. Se não tiver o iogurte, você pode colocar creme de leite também. Eu não quero fazer com lactose. O que eu posso usar? Você pode usar o nosso creme de leite, desculpem, o nosso leite condensado sem lactose que a gente deu aqui, né? Então dá para você usar também, 2 colheres, são só 2 colheres, então é tranquilo, tá? Ó, você pode usar o iogurte sem lactose, você pode usar um requeijão sem lactose, que hoje a gente já encontra com mais facilidade, enfim. Essas 2 colheres de sopa aqui você vai substituir atendendo a sua restrição alimentar, tá? Bom, aí nós temos o que aqui, ó? 1 xícara de chá de farinha de amêndoa. Pode também ser farinha de amendoim, tá? Porque a gente vai usar uma outra farinha, então a farinha de amendoim não vai ficar tão pronunciada em termos de sabor, certo? 1 pitadinha de sal, bem pitadinha mesmo, né? Um chorinho só de sal, para realçar o sabor aqui. Aqui eu tenho meia xícara de chá de adoçante culinário, eu tô usando eritritol. Você pode usar xilitol, estévia. Só que dependendo do adoçante, gente, se for os adoçantes xilitol, eritritol ou sucralose, você vai usar como se fosse açúcar mesmo, meia xícara de chá. Caso seja um outro adoçante, você pode usar também, mas você vai dar uma olhadinha na embalagem que lá vai falar sobre a indicação de quantidade, tá certo? 2 colheres de sopa de farinha de coco. Caso você não tenha, você também pode usar a farinha de linhaça dourada. Porque a farinha de coco aqui, ela vai me dar textura e elasticidade. E a farinha de linhaça dourada também dá esse mesmo resultado, tá? Eu gosto mais da farinha de coco, nesse caso, porque eu acho que a textura fica mais saborosa, tá? Fica mais delicada. Agora, vamos colocar 2 xícaras de chá
de castanha de caju em forma de farinha. Pode ser também a farinha de amêndoa só. No lugar de 1 xícara, você pode pôr as 3 já de farinha de castanha de caju. Eu gosto da mistura por conta do sabor, mas fiquem tranquilas se você... Deixa eu pegar agora uma espátula, que vai ficar melhor, de pegar uma aqui melhorzinha, mais firme, né, para ficar melhor para mexer. Que agora começa a ficar mais densa a mistura, ó. Então, ó, vou colocar aqui. Depois, no final do vídeo, eu vou dar algumas ideias também para vocês saborizarem essa mistura aqui, tá? Ó, quanto mais a gente vai mexendo agora, mais densa essa mistura vai ficando, tá? Ó. E aqui eu tenho 1 colher de sobremesa de essência de panetone. Mas se caso você não tiver, ou aí na sua região for difícil de encontrar, também no final do vídeo eu vou dar uma sugestão do que você pode fazer para dar esse aroma, né, de Colomba Pascal, que é o mesmo aroma do panetone, né? Aquele aroma de festa. Muito bem. Por último, 1 colher de sobremesa de fermento químico em pó. E aí a pergunta que não quer calar. Se vai fermento biológico, por que eu preciso colocar o fermento químico? O fermento químico vai me dar maciez, o fermento biológico vai me dar volume, tá? Ó. E aí eu vou escolher o sabor que eu quero dar para essa minha colomba. O que eu fiz aqui? Aqui eu fiz uma mistura de sabores. Eu tenho um pouco de chocolate diet picado, eu pus aqui, ó, nozes, eu pus um pouco de uva passa e coloquei um pouco de damasco. Contanto que tudo, tá, dê 180 gramas. Então, de repente, você tem um pinguinho de uma coisa, um pinguinho de outra, outro de outra, não tem problema. Você vai misturar tudo, contanto que dê 180 gramas, você vai colocar, tá bom? Quer fazer só de chocolate? 180 gramas de chocolate. Quer fazer só de frutas? 180 gramas só de frutas, sem problema nenhum. Vamos misturar agora muito bem, por conta do fermento químico. E aí, meu povo, a gente vai escolher a forma que a gente quer usar. Se você não tiver esta forma, dá pra ver aí, amor? Essa forma é a forma original de Colomba Pascal. Caso você não tenha, você pode usar uma forma de panetone que sobrou de Natal, uma forma de buraco no meio, marmitinha se você for vender, enfim, dá para você criar aí à vontade. A minha massa, ela vai dar mais do que uma, mas não chega a dar 2, tá? Então, ó, eu vou colocar a massa aqui, não precisa untar, ó, vou espalhar bem. E aí, essa outra a gente faz uma pequenininha. A pequenininha é pra você, tá, marido? Ah, é? É. E a grande? É minha. Ah, tá. Só isso. Pessoal, agora eu não preciso esperar crescer até dobrar de volume, porque o low carb a gente não tem essa facilidade. Então eu vou deixar descansar por cerca de 10 minutos também. E aí eu vou vir com a farofinha que a gente vai colocar aqui em cima para dar aquele craquelado da Colomba Pascal que nós já vamos fazer em seguida. Bom, amores, aqui eu tenho, não tá dando para ver, né? Porque aqui, ó, amarelinho, tá? Ó, 2 claras, tá? Eu tenho 2 claras em temperatura ambiente. E aqui, 2 colheres de sopa de eritritol. Então, você vai usar 2 colheres de sopa do adoçante aí, da sua preferência. O eritritol, a gente tem a facilidade que ele cristaliza quando levado ao fogo, ao forno, tá? Então, ele vai ficar mais cascudinho, mais parecido com o que é feito com açúcar. Mas caso você não tenha, você vai usar o da sua preferência. E aqui, 3 colheres de farinha, pode ser de amêndoa ou de castanha de caju. A original, a Colomba, é feita com a de castanha de caju, tá? Você pode fazer aí a que você quiser. E aí a gente vai misturar muito bem. Essa coberturinha, gente, é completamente opcional. É mais para dar mesmo aquela carinha de Colomba Pascal que a gente está acostumado a ver, né?
de forma tradicional. Caso você faça só sabor chocolate, o recheio, aí você não precisa colocar isso daqui, tá? Aí você pode só, depois dela pronta, espalhar um pouco de chocolate derretido e fica beleza. Então eu vou pegar a minha aqui, ó, né, que nós fizemos, e com o pincel e delicadamente, porque a minha massa não é dura, eu vou, ó, passar aqui, tá? Eu vou fazendo isso na superfície toda, sem trazer a massa junto no pincel. Então, bem de levinho, a mão bem leve, tá bom? Ó, eu vou fazer isso na superfície todinha. Bom, amores, aí, pra finalizar, eu vou colocar umas lascas de amêndoa, mas você fique tranquila se não tiver, não precisa comprar por conta disso, né? Que como eu uso bastante esse tipo de ingrediente, então eu sempre tenho, mas caso não tenha, não coloca. Ou pode até depois, sei lá, você fazer uma decoração com chocolate, né? Eu tô colocando aqui, ó. Agora, forno 180 graus se for o doméstico, 160 graus se for o forno elétrico, que é o caso do meu. Aproximadamente 40 minutos, tá? Ou até você perceber que a superfície tá douradinha. Aí já tá beleza, certo? E aí, fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou falar sobre algumas modificações que a gente pode fazer, de repente, para atender a necessidade de cada um. Então, pessoal, lembra que eu comentei sobre substituições na receita da Colomba? Olha só o que você pode fazer. A gente tem 2 tipos de castanha, de farinha de castanha. E aí eu sei que muita gente vai comentar, mas de repente uma receita dessa fica caro. Então são 2 xícaras, né, que vão de uma farinha de castanha e uma xícara de outra farinha de castanha. O que você pode fazer? A castanha de caju, por exemplo, você compra muito mais barato quando você compra aquele xerém de caju, que a gente chama aqui em São Paulo, que é aquela castanha bem pequenininha, quebradinha, que a gente usa para finalizar a tortinha de morango, de maçã, sabe qual é? Então, você pode usar também essa daí e triturar no liquidificador ou no processador e fazer sua farinha. Castanha do Pará também fica muito bom, tá? Ela é muito saborosa, em alguns lugares chamam de castanha do Brasil. Enfim, ao todo nós temos 3 xícaras de farinha de castanha, 2 de um tipo, uma de outro tipo. Nessa mistura, nessa medida, desculpem, você pode fazer a mistura que você quiser. De repente você tem um pouco de cada, contanto que dê 3 xícaras você pode misturar. E uma outra coisa que fica muito gostosa também é com farinha de amendoim, que sai super em conta e ela fica uma delícia com farinha de amendoim também, até por conta da gordura do amendoim, tá? Então dá para fazer. As frutas que vão dentro da Colomba, também você pode variar à vontade. Tem banana passa, damasco, figo seco, uvas passas, você pode mudar aí assim a seu gosto. E uma outra coisa que fica legal também é fazer com pedacinhos de goiabada 0 açúcar. Então, sabe aqueles quadradinhos de goiabada? Você corta pequenininhos e dá para usar e fazer a Colomba sabor goiabada. Olha só que legal, fica muito bom também. Então, dá para você variar à vontade e poder atender os seus clientes, se você for vender, ou atender, de repente, o sabor, né, o paladar de quem você vai presentear. E voilá, meu povo, com uma surpresinha. A titia aqui sempre tem uma surpresa. Ó, lembra que eu falei para vocês que eu fiz essa de 500 gramas, essa forminha, ela tem capacidade para uma Colomba de 500 gramas, e aí sobrou um pouquinho de massa? Olha só o que eu fiz. Eu fiz uma outra Colomba no formato de ovo de Páscoa. E aonde eu assei? Eu vou até mostrar para vocês nessa forminha aqui, gente, ó. É uma forma para fazer coisas assadas, né, em formato de ovo de Páscoa. Aí depois eu deixo o link para vocês onde vocês vão encontrar para comprar. Casa de artigo de festa normalmente tem, tá? Mas se você tiver muita dificuldade, a gente passa depois lá no link onde você encontra. Tem de vários tamanhos. E aí o que sobrou de massa deu para fazer essa daqui. E aí o que eu fiz? Depois que eu desenformei, para começar essa forminha eu tive que untar, né? Aí eu passei um pouquinho só de óleo de coco e polvilhei um pouquinho de farinha de castanha. Pode ser de amêndoa ou pode ser castanha de caju, tá? Para não grudar, porque o low carb tende a grudar. Então, se eu só passar o óleo,
não vai rolar. Tem que passar o óleo e depois polvilhar alguma coisa para sair com facilidade sem quebrar, porque é uma massa úmida e delicada da low carb, né? E aí depois eu peguei um pouquinho só de chocolate zero açúcar, passei e grudei um pouco de chocolate granulado, que eu também passo para vocês depois o link para vocês comprarem, caso vocês queiram. E aí, gente, é uma outra opção para a gente dar de presente ou para comercializar. A massa da Colomba, só que no formato de ovo de Páscoa. Aí você pode usar até aquelas caixinhas para ovo de colher. Olha que legal, né? Uma ideia incrível. E aí, gente, o rendimento vão dar de 3 até 4 desse daqui a receita, tá? Então o rendimento é bacana para quem vai comercializar, ó, excelente ideia. E aí, antes da gente cortar, queria falar para vocês que no meu forno ficou 35 minutos. Mas aí você fica de olho, tem que estar bem douradinha, vocês vão ver de perto, para poder ter resultado, tá? Para ficar assadinha por dentro, que a massa é mole, vocês viram, né? E dizer para vocês que a gente tem agora uma outra opção, que é o Seja Membro do canal. O que quer dizer isso? Se você se tornar membro do canal, nós temos 3 pacotes diferentes. O primeiro pacote é a partir de R$ 4,99 por mês. E aí você tem algumas vantagens em relação aos demais que não são. Como, por exemplo, receitas exclusivas, eu vou fazer vídeos exclusivos, dependendo do pacote que você comprar, você vai ver que você tem alguns benefícios incríveis, sorteios, receitas exclusivas, chat de bate-papo, que agora na segunda quinzena a gente já vai começar com o bate-papo, e a gente vai ficar mais próximo, que na verdade eu já vejo vocês, a maioria das pessoas que sempre me escreve, eu já fico imaginando como é que a pessoa é, porque a gente acaba criando um vínculo de intimidade. Mas aí vai ser mais legal ainda, tá? Vai ter sorteios, vai ter muita coisa legal. Então, se você quiser saber informações, embaixo da descrição do vídeo tem Seja Membro. Não apareceu para você essa opção? Não tem problema. Na descrição do vídeo, onde tem os ingredientes, tem lá um link do Seja Membro do canal. Aí você clica, vai ter ali todas as informações. Ficou faltando alguma coisa? Me chama que eu explico para vocês, tá bom? E aí, gente, ó, eu acho que eu vou cortar esse daqui para vocês verem, que acho que esse vai dar para vocês verem melhor dentro, porque ficou bem alto, tá? Mas, ó, na hora de tirar, também é fácil, tá, gente, ó? Na hora de tirar da embalagem, ó, tá? O papel não untei, mas esse papel não é necessário untar. Então, também é só você ir tirando, ó, tá? Sai bem fácil. E aí, ó, vou cortar esse daqui. Vamos cortar de pertinho, amor? Vamos? Vamos. Que é a parte que elas mais gostam, ó. Gente, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou dentro dessa belezurinha. E delícia, gente, vocês não imaginam o perfume que tá aqui. E aproveita, se não é inscrito no canal, aproveita agora, mas não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações sempre que a gente postar um vídeo novo. Olha isso, olha aqui, gente. Super macio. Olha a delicadeza. E agora, gente, olha aqui, ó. O que eu faço? Só dando uma lambida agora. Você acha, amor? Mas vai ficar feio. Vai ficar feio. Vai. Gente, aqui ela ainda tá quente, eu aproveitei passar a cobertura enquanto ela ainda tá quentinha, né? E aí, eu vou mostrar a fatia para vocês. Ah, gente, eu vou ter que lamber mesmo, não vai ter jeito não, ó. Olha isso daqui, olha isso. Ai, Jesus, se eu fui triste, eu nem me lembro como é que era. Não dá para não ser feliz com isso aqui. Olha isso, gente, olha. Ó, ó a delicadeza dessa massa. E com cheiro de pão, que é o que vocês sempre pedem, com fermento de pão. Então, beijo grande para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E não esquece, deixa um comentário para mim, eu fico muito feliz.